pessoal, seja bem-vindo, galera, mais uma vez, bater um papo aqui. Eu gosto de bater um papo com gente jovem, dinâmica, inteligente, um cara que com pouco maximiza aos milhares aqui, bater um papo hoje com um cara que é fera do mundo do agronegócio, bater um papo, o cara é técnico agrícola, sabe, trabalhou em 4 multinacionais aí no Brasil e do mundo aí, cara fera, cara bem casado, gerenciou a algodoeira, vai falar depois pra gente o que significa isso aí. Um cara que trancou o curso de direito dele, estava terminando o curso de direito para ir viajar no mundo do agronegócio, o cara roda o mundo inteiro, não para. Um dia ele está em Londres, um dia nos Estados Unidos, o cara conhece muito e pesquisa muito desse ramo diferenciado, tem abençoado o reino de Deus, grande missionário, um cara que é dizimista fiel, um homem de Deus, meu amigo, brother, discípulo, posso falar assim, um cara que eu tenho aprendido com ele, me ensina muito, mas conhece muito. Ele gerenciou também a marca agropecuária, Boi Gordo, e agora está com a agropecuária Mustang. Esse é o currículo desse menino aqui, moleque está voando, voando, voando. E a primeira pergunta que eu queria fazer para ele aqui, Paulo, nesse bate-papo, primeiro, né, é uma honra estar contigo aqui, queria que você desse uma palavra, seja bem-vindo a esse bate-papo. Depois eu tenho uma pergunta bem interessante, bem atual para esse tempo. Como é que você está? Oi, Cleves. Muito prazer estar aqui novamente. Aos telespectadores fica aqui um fraternal abraço. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E estamos aí. Uau! Vamos lá para edificar a entrevista aí. Cara, ele é fera, cara. O cara é bonito, tá, moleque? O cara é bom. Paulo, primeira pergunta que eu queria fazer para você. Ultimamente a gente bateu um papo lá na 44.1. Você deu uma aula sobre o mundo. Dentro dessa crise aí, dessa guerra lá da Rússia, estava com a Ucrânia e chegou no Brasil, essa crise sem precedentes. Pergunta que não quer se calar hoje. Essa é a pergunta, é uma pergunta atual. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Ontem eu bati um papo com o Igor Amorim sobre isso. Um abraço aí para o Igor Amorim, Paulo Sampaio, para toda a equipe que está voando da 2P, entendeu? O Iago, o Igor, o Ítalo Doug, entendeu? A equipe de advogados que está aqui, doutor Patrick, o Andrezinho, todo o time da 2P, família 2P, um abraço. Paulo, como é que você tem conseguido se manter nesse ramo do empreendedorismo, onde a concorrência e a crise está instalada aí no mundo, no Brasil, por que não dizer do Acre, né, que tem fechado a porta de muitas empresas. Como você tem se mantido, conseguindo avançar e crescer e avançar, e você empregou aí para mim, falou mais de 50 famílias, cara. Fala para a gente desse tempo, o que você tem para falar da empresa, desse tempo tão difícil? A gente vinha numa crescente, né, antes da pandemia. O clima era muito favorável para o agro, tanto na questão de consumo interno quanto a exportação. Certo. E quando a pandemia se instaurou, não quero dizer que foi política errada ou certa, mas certo. Fique em casa que a economia vem depois. Isso aí foi um dos maiores erros que a humanidade pode ter cometido para o próprio país. Em todos os países que fizeram isso, a situação se agravou e agravou muito rápido. Ainda bem que todos os segmentos que estão ligados na cadeia do agro foram mantidas como um segmento necessário, né? Então não fechou nada daquilo que era relacionado ao agro. Não fechou nenhuma loja de produto agropecuário, não fechou nenhuma fábrica de ração, e sim as fábricas de defensivos que tiveram um revés muito grande por o fato de agrupamento de pessoas, né? Elas tiveram que fechar por um determinado período, certo. Depois ficaram em período alternado trabalhando, e a escassez de princípio ativo, né, para fabricação de defensivos, que o agro hoje não vive sem, né? O agro e a própria pecuária, o agro que eu digo o agronegócio de um modo geral, certo. Né?
Aí, o que que aconteceu? Aconteceu que começou uma escassez de produto, e essa escassez de produto foi aonde a gente tentou se reinventar para se manter vivo. Certo. Ou faria isso, ou então iria fechar as portas. Como teve muito segmento que não teve alternativa, que não era considerado necessário, fechou as portas e muitos não reabriram. Certo. Não é? Foi o caso de supermercado e farmácias que, na verdade, triplicaram na pandemia, né? Perfeito. Esse segmento aí foi o que mais cresceu. Abriu, toda esquina tem uma farmácia, tem uma academia, né? Exatamente. Farmácia e supermercado tiveram um up, e esse up até então não era esperado para o próprio segmento. Enfim. Então o agro nós tivemos que reinventar. Tipo, eu tenho um produto que ele é formulado com 2 princípios ativos dentro da formulação. Eu não tinha ele pronto, mas eu tinha os 2 princípios ativos em outros produtos com nome comercial separado. Certo. E aí teria que fazer a mistura no tanque de aplicação para a gente ter o mesmo efeito, né? Ou então o uso de produtos que teriam efeito similar. O que é efeito similar? É um produto que tem princípio ativo e concentração diferente do outro, porém, no final, aquilo que vai acontecer com a praga ou com a doença que está atacando a plantação, Certo. seja do mesmo resultado. Entendeu? Certo. Nós tivemos que reinventar. Uau. Aí nós fomos buscar alternativa. Olha, eu não tenho esse, mas eu tenho esse. Eu não tenho aquilo, mas eu tenho esse aqui. Cacetada. E dentro disso aí nós fomos se virando. E aqui e acolá aparecia um pouquinho de produto pronto. A gente tinha pedido, colocado junto aos nossos fornecedores. Certo. E na medida do possível eles iam fornecendo. Então eu posso te dizer assim que deu uma retraída sim. Mas depois, quando a coisa esteve praticamente normalizada, que nós conseguimos nos reinventar, nós começamos a crescer dentro da própria crise. Isso tanto é que Aquilo que você tinha na mão. tanto é que eu tinha 3 unidades, hoje eu estou abrindo a 7ª, Uau. né? Que isso, Estou cara. abrindo a 7ª. Então, nós tivemos um crescimento, sim, aonde que estava entrando em dificuldades os concorrentes que não estavam conseguindo se manter como a gente vinha, nós fomos buscando as oportunidades e ocupando o lugar deles. Uau. Né? Nós tivemos essa perspicácia, nós tivemos esse estudo, né? Fomos atrás de regiões que realmente dava para você se instalar e emplacar, porque não adianta nada só você se instalar, tem que decolar, né? E graças a Deus nós temos tido muito êxito nesse sentido. Porém, foi assim um negócio que assusta, e com a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós fomos privilegiados. O Brasil foi um pouco dos países do mundo que recebeu a quantidade de fertilizante que recebeu. Nem todo país do mundo recebeu a quantidade que o Brasil recebeu. Meu Deus. A Argentina não recebeu. Tem vários países da América do Sul que estão em situação Não se envolveu com a controversa guerra, à né? nossa. Exatamente. Então, o Brasil hoje é um grande exportador, o mundo inteiro de olho no país, naquilo que ele produz, naquilo que ele tem de qualidade e preço de revenda, né? As commodities nossas são excelente qualidade, um Uau. preço muito atrativo. Então, todo mundo que quer alguma coisa do Brasil deu algo em troca. E nós fomos favorecidos. E o custo? O custo subiu muito, muito. Nós temos hoje um custo elevadíssimo de produção. Antes a gente conseguia colocar 1 hectare de milho para produzir em torno de 2.500, Certo. 3.000 reais. Hoje nós não temos esse mesmo valor, nós praticamente dobramos ou passou um pouco do dobro o custo, né? Aquilo que o mercado demanda também aconteceu. Se dobrou o custo lá na ponta, aquilo que o produtor está produzindo também dobrou o preço. Perfeito. Isso Uma foi a nível cadeia, de mundo. efeito cadeia, né? É um efeito cascata, é uma corrente, não tem como Mas quebrar. sempre vai quebrar sempre do lado do mais fraco, né? O consumidor, nessa hora, ele vai ter que buscar alternativas. Né? Aquilo que você fez. Você vai ter que buscar alternativas também dentro do próprio supermercado, dentro da própria farmácia, a não ser que não tenha outra saída para ele. Tem que ser aquilo ali, ponto final. Mas o consumidor também vai ter que buscar alternativas, né? E isso, uma hora ou outra, vai respingar no consumo de alimentos. A gente sabe disso. Certo. Lá atrás se dizia que
a fome no mundo ela era atrelada à má distribuição de renda. Porém, hoje, tem muita gente que tem dinheiro e às vezes não encontra aquilo que ele quer comer para comprar. Cara, isso é muito louco isso aí. Entendeu? Que isso? Então, teve uma guinada. Não é uma situação comum. O cara tem dinheiro e não tem Não é uma situação comum, mas em várias partes do mundo, Deus, às vezes a pessoa tem condição de comprar e chega no supermercado e não tem o que comprar para comer. Cara, que louco. Entendeu? Os Estados Unidos nunca teve o combustível dele a $5 o galão. Os Estados Unidos vende o galão 3,6 litros. Sempre foi na casa de 2,80, 3, 3,20 dólares. Hoje está $5. Que isso? Né? Aí o pessoal fala muito do preço do combustível no Brasil. Uma economia de primeiro mundo teve que aumentar em 60% o preço do combustível. Aí você pensa Faz a comparação, o que é que sobra para nós que somos um país que está em desenvolvimento, Perfeito. ou seja, subdesenvolvido. É um respingo muito grande. Cara. E paga a conta aquele que é o mais fraco, como você acabou de dizer. Né? Então, o que tem que se fazer hoje é se limitar e gastar com aquilo que é necessário, porque nossa economia ela é baseada em produção. Ela é o inverso das economias de primeiro mundo, que é baseada em consumo. Os Estados Unidos, você faz uma promoção de alguma coisa, se o americano estiver precisando, ele vai comprar na promoção. Se ele não estiver precisando, ele não vai comprar. Aqui no Brasil é o inverso. Como a nossa economia é baseada em produção, se você faz aí, vou vender esse copo aqui em 12 pagamentos. O cara não está precisando, não sabe nem para que serve o copo, mas porque está em 12 pagamentos, ele vai lá e compra. Uau, cara. Isso aí gera inflação, Meu Deus. isso aí gera um negativismo para a economia. Não tem nada de bom nisso aí, nada, só ruim. Então, o fato da nossa economia ser controversa, a economia de países de primeiro mundo, é que a gente não consegue sair desse atoleiro quase que nunca. Meu Deus. Você pega essas lojas de departamentos aí, Certo. divide em 10 vezes, divide em 15 vezes. Isso é muito nocivo. Eu estou pagando só R$80 por mês. Ele não sabe o que tem de juro embutido ali. Perfeito. Juro de 5, 10, 8% ao mês está colocado ali Pagar embutido. duas calças, duas Ele vai blusas. pagar 3 calças, 3 blusas, 2 carros. Mas o fato de ser parcelado, né? E ele achar que a vida dele não vai mudar nada, que ele não vai ser demitido, que ninguém vai adoecer. Porque quando chega o IPVA do carro para pagar, quando chega a livraria da escola da criança que está estudando, as contas dele desarrumam tudo. Uau. E aí não tem educação financeira, né? Porque não foi educado para isso, e comete-se esse erro. Então o produtor brasileiro, a todo custo, vamos dizer assim, na marra, ele vai ter que se adequar. Ele vai ter que comprar a necessidade até o mundo voltar na normalidade dele, que não vai acontecer a curto Tão prazo. cedo. Paulo, me responde outra pergunta aqui. E, cara, esse bate-papo, Igor Amorim, é muito hard, cara. Como diz um amigo meu, é muito interessante, é forte demais. A gente vive hoje no mundo, a gente está vendo nos últimos dias, e a palavra que todo dia eu penso nessa pessoa, eu tento todo santo dia, no meio das dificuldades, me aproximar de Deus. Deus é tudo, você sabe disso. Você fala para mim, quando é que faz aquele discipulado, bate aquele papo, que se não fosse Deus na tua vida, você não estaria onde você chegou. Mas a gente vê que Deus hoje ele está em tudo. Você vê Deus na natureza, você olha para o céu, vê Deus, você vê até na dificuldade você consegue ver Deus, né? Então, se não fosse Deus na minha vida, na sua, na nossa vida, o que seria do Brasil, o que seria, né, de nós, o que seria, né, do mundo se não fosse Deus? O Deus hoje, em muitos arraiais, em muitas empresas, é colocado em segundo, terceiro plano. Nós não damos a devida honra para Deus. E como você é uma pessoa muito temente a Deus, você é um cara que ama muito a Deus, você é um cara inteligente demais, demais, é um cara, esqueci de colocar aqui, fala muito inglês, muito, muito. O cara fala o inglês britânico, lá da fera. O nosso professor lá do nosso. A gente tem uma turma lá que prepara lá para os alunos estudar, deu um branco agora lá. E tem vários professores, a gente tem lá uns 40 alunos, né? Podia dar aula de inglês para a gente. Mas, Paulo, eu queria que você falasse, né? Eu sei que a honra, a glória de Deus
mas eu queria que você falasse, até para os nossos ouvintes, telespectadores assistirem, o que Deus faz na vida de alguém que teme a Ele. Você foi um dia na igreja e Deus falou com Paulo. E Deus vem falando muito com ele, usando profetas e tal, e já recebeu muita palavra. Então Paulo trabalhava numa empresa e ele sempre foi esse cara hard, para cima, inteligente. Ele, tudo que Deus coloca na tua mão prospera. 8 anos depois, 7 anos depois, 9 anos depois, eu não lembro o tempo, Deus falou com você. Você recebeu uma palavra profética e Deus, ele falou muito com você, né? Em meio, e eu gosto desse texto, Isaías 52, que Deus falou assim: Israel, Jerusalém, canta sobre as tuas ruínas. Como é que você vai cantar, celebrar no meio de tanta ruína? Então, né, no tempo, estava começando a crise aí, instalada no Brasil, estava iniciando, muito desemprego, muita fome no mundo inteiro. E aí Deus falou com você. Deus falou que você ia voar. Deus falou que você ia crescer. Deus falou que você ia prosperar. Deus falou que a tua casa, você iria estender tuas tendas. Você testemunhou? Eu estava viajando, aquela palavra profética que você recebeu. Fala do dia que Deus liberou aquela palavra e teus sonhos começaram a se multiplicar e você começou a decolar, né? E você hoje emprega aí, tem mais de 50 famílias. Que foi Deus, o que Deus fez a partir daquele dia? Você entrou ali na comunidade Sobral, ali na Metodista, e Deus falou com você. Eu estava saindo de uma sociedade, certo, né? E a ideia era montar meu próprio negócio. E acabei montando, vendi minha parte e montei a Mustang. Até então, antes da Mustang, eu só tive comércio em sociedade. certo, Né? E aí a gente tem uma amiga que trabalha junto com a minha esposa e ela vivia convidando a gente para ir lá na tua igreja, né? E aí o futebol, me prende muito no domingo à tarde, eu gosto de assistir o futebol. certo. Então eu ia muito no culto Não é o Flamengo não, né? Não, eu sou corintiano. Eita. Eu ia muito no culto da Batista do Bosque, da certo, parte da manhã. Certo. E aí quando eu saía do culto, já estava apto a ficar tranquilo à tarde, que a minha missão de domingo para com Deus estava cumprida. Perfeito. E o teu culto lá era à tarde, né? Acho que era 7 horas naquela época. 6, Agora horas. mudou para 5, né? Isso, um pouco mais tarde. Uhum. E aí a minha esposa, vamos comigo. Falei, tá, domingo nós vamos lá então. Chegamos lá, eu não conhecia o local, não te conhecia. A única pessoa que eu conhecia lá era o marido dela, a amiga nossa. Uhum. E aí, do nada você virou e falou pra mim, você, eu olhei pra trás pensando que era com outra pessoa. E não era comigo. Certo. Aí você falou, eu vejo, Deus está mandando eu te falar aqui que eu vejo você assinando muitos papéis. Muitos, eu vejo muitos papéis aqui, você assinando papel, mas é muita coisa. E aquilo ali, para mim, soou como prosperidade. Certo. Né? Porque até então eu não teria, digamos assim, uma faculdade para ser um juiz, um promotor, para estar despachando. Certo. Não tem intenção política nenhuma. Certo. Você entendeu? Então eu não me via em outra situação a não ser prosperar dentro do meu próprio negócio. E eu abracei aquilo, botei fé, porque eu tenho muita fé em Deus. Na verdade, durante a minha vida inteira, eu fui criado dentro da igreja, minha família católica, minha mãe é fervorosa, até hoje é ministra da igreja lá da minha cidade. Que benção. Enfim, a gente sempre Dona teve... mãe? Claudete. Dona Claudete, Liam, seu filho é um príncipe. Obrigado, pessoal, por ter colocado esse príncipe ao mundo. Liam, em breve a gente vai tomar um café na sua casa aí. Se prepare, um abraço. Amanhã eu vou estar com ela, se Deus Uau. quiser. Então, o que aconteceu? A gente foi criado, doutrinado dessa forma e sempre fomos temente. E a vida tem hora que você, às vezes, precisa de experimentar do doce e do amargo. Perfeito. Para você saber que realmente, quando você está do lado de Deus, você vai tomar doce. E quando você não está do lado dele, você vai tomar o amargo. Perfeito. Né? E aí eu abracei aquilo como causa e já tinha filtrado que para mim
a vida se resume em 5 prioridades. Certo. Primeiro, Deus, saúde, família, ser correspondido, em último lugar, o dinheiro. Perfeito. Se você tiver os 4 primeiros, você tem dinheiro, e às vezes você tem o dinheiro e não tem os outros 4. Perfeito. Né? Então, partindo desse princípio, desse pressuposto, eu agarrei a oportunidade que foi me aparecendo e as portas foram abrindo. Foram abrindo. Se não me falha a memória, hoje, se não for 8, é 9 CNPJs que eu tenho. Uau. Atrelado ao meu CPF. Meu Deus. E é pujante, as coisas vão acontecendo e os meus negócios só podem acontecer se existir uma coisa na minha vida depois de Deus, que é equipe. Uau, cara. E Deus tem me abençoado muito com a equipe. É. Eu tenho uma equipe fantástica. Família Mustang é uma bênção. Eu tenho uma equipe fantástica em todas as minhas lojas, todas as minhas unidades, gerente financeiro, o pessoal da limpeza, o pessoal do estoque, todo mundo. Eu tenho um time assim que é abençoado por Deus. Uau. É uma bênção que eu recebi. Aqui e acolá tem que trocar, porque É natural, a gente né? sabe que Faz parte do processo. a peça do motor do carro, se você não trocar, ela para o carro. É. Então, se deu defeito, você Isso tem aí. que trocar. Mas isso aí faz parte do jogo, né? Faz parte do show. Mas é levantar, primeira coisa, agradecer pelo que tem e pedir para Deus te abençoar naquele dia, fazendo os 50% dele, porque os outros 50% tem que ser você. E eu tenho Uau. comigo que esses outros 50% se você não desejar e não fazer mal para ninguém, eu acho que você já está com os outros 50% praticamente Cara, isso é feito. muito forte, cara. Né? Ô, Paulo. E é por aí que a gente segue, é por aí que a gente vai atrás e só tenho prosperado, só tenho que dar graças a Deus por tudo isso. Paulo, pra gente encerrar esse bate-papo aí, e eu quero que você volte aqui outras vezes. Eu acho que o mínimo vou colocar depois aí. Vamos colocar um. Tá vindo a Expo Acre. O agronegócio está crescendo no Brasil, está explodindo aqui no Acre. Rondônia, Norte, entendeu? Está crescendo aí por conta de gente sonhador como você. Você é um menino ainda, jovem. Está arrebentando. Tem muita gente amigos seus que estão fazendo o Acre crescer, fazendo o Acre prosperar. Hoje, a melhor carne bovina do mundo é a do Acre. No Brasil, né? Mas a do Acre não tem aftosa, não tem esse monte de doença, essas pestes aí. E que você falasse da Expo Acre e que você falasse sobre aonde daqui nós iríamos parar. Dizer que você é um profeta do agronegócio, que você liberou a palavra profética, sabe? Qual é a tua expectativa para 2022, 2023, no agronegócio, os fazendeiros, colono, pequeno, médio, grande empresário. Porque se eu planto 2 hectares, eu vou colher aquilo. Se eu planto 50 ou 100, vou colher aquilo. Então, a medida da minha fé. Então, eu sei que você tem uma fé grande, você ajuda muita gente, você é um cara proativo demais. Está vindo a Expo Acre aí, a família Mustang vai estar lá dentro da Expo Acre, com o seu stand, né? A 2P vai estar lá cobrindo todo, né, aquela feira. Qual a tua expectativa para, né, 2022, agropecuária, 2023, e você liberar essa palavra, está com suas considerações. A Expo Acre, toda a vida, ela trouxe uma esperança de negócios, né? Eu costumo fazer 60% da minha meta anual durante a Expo Acre. 50%, às vezes tem ano que cai um pouquinho. Então, o fato de não ter tido Expo Acre nos últimos 2 anos, a expectativa é muito boa. Porém, é uma época que é entre safra. Né? A entre safra, a pessoa fala, para que eu vou comprar agora se eu vou usar só no final do ano? Então, o que a gente busca junto com o fornecedor? A gente busca um prazo para o ano que vem, né? No meu caso é abril de 2023, para que a pessoa consiga fazer o negócio dela e garantir que ela vai ter produto para usar na hora da necessidade de controle de pragas ou doenças. Né? Porque a pessoa que não fizer isso esse ano, ele corre o risco de, quando chegar o momento, ele não ter nada para comprar. O fato da escassez ainda de ativo de defensivo no mundo
de fertilizante no mundo é grande e isso pode ter uma reviravolta. Então, para que todo mundo fique apto a comprar e ter um prazo hábil para pagar, a gente está fazendo uma promoção para se pagar defensivo em abril do ano que vem, mês 4 de 2023. Que isso, cara? Isso aí é a esperança de que nós vamos conseguir voltar a ser o que era dentro no faturamento da Expoacre. E uma vez eu li uma frase de um sábio que ele dizia assim: estava seco, né? Era um momento de seca, Certo. e tinha um agricultor que estava preparando a terra dele para o plantio. E tinha um vizinho dele que ficava olhando para ele e rindo, falando: rapaz, ele está preparando a terra no seco e eu vou esperar chover. E aí a pergunta é: qual que tem fé? Uau. Né? O que está preparando no seco, confiando que Deus vai mandar a chuva, confiando que Deus vai dar a oportunidade dele plantar e produzir, ou o outro que está esperando a oportunidade, né, de chover, de preparar o solo, para depois ele plantar. Uau, perfeito. Tá? Então, nós vamos partir do agricultor que está preparando o solo na seca. Perfeito, cara. Nós vamos usar de fé, nós vamos usar daquilo que são as ferramentas que nós temos na mão. Dentro de uma guerra comercial, você briga com as armas que tem. Sim. Nós vamos usar as nossas e esperamos que a Expoacre seja muito produtiva para nós na questão faturamento. Beleza. Meu Deus. Gente, isso aqui é um dos primeiros e dos muitos bate-papos que a gente vai ter aqui. Vai ter um papo com o Paulo, casado com a Mirelle. Queria mandar um abraço para a Catiele, para toda a família Mustang aí. Tamo junto aí. Vocês são uma benção. Compartilha isso aqui depois. Vai lá e se inscreve lá. Escreve aí, Cat. Manda para os teus discípulos aí. Mas tinha um papo aqui com o Paulo. Cara, é um coach motivacional, porque toda vez que a gente vai tomar um café junto, bater um papo, o cara me motiva. Cleves, por aqui, cara. Mano, por aqui, Cleves. Sabe? A gente vai bater um papo, mas é um ajudando o outro. Então, cara, fera, hard, queria louvar a Deus pela vida dele. Isso que ele falou, queria encerrar aqui dizendo o seguinte. O Elias disse assim: moço, não tem o nome dele, sobe na montanha e vê se está chovendo. Ele foi meu senhor, não está tendo chuva, vai que vai chover. Não tem chuva. Foi uma, foi duas, foi três. Meu senhor, não tem, tá uma seca braba. Vai, rapaz. Ele foi 6. E na 7ª ele disse assim, ele voltou, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta disse: esse é o sinal. Agora desce porque a chuva vai te pegar. Você falou, eu lembrei agora de seguir. E quando ele foi descendo, a chuva pegou ele e veio uma grande, poderosa, abundante chuva. Vai vir essa grande e poderosa chuva sobre o Brasil, sobre o Acre, os fazendeiros, a tua empresa. Eu profetizo que a tua empresa vai prosperar 30, 60 e a 100 por 1. Teu negócio em São Paulo e aonde você colocar a mão, porque você é um cara próspero, casado com uma mulher muito próspera. Então, obrigado por você estar viajando daqui a pouco, vendo esse bate-papo aqui, né, dentro da melhor empresa hoje do mundo, a 2Pi. Essa empresa está gravada aí, vai rodar o mundo aí, a Europa, aqui a 2Pi. Um abraço para os meninos aqui. Se prepara, porque na outra semana tem um bate-papo hard aqui. Fire. Queria agradecer, Paulo, obrigado por tudo. E na próxima a gente se volta. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade e uma próxima vez que a gente vier, tomara que o cenário esteja um pouco diferente para a gente falar de outros horizontes. Beleza, abração, pessoal? obrigado. Valeu, Paulo. Um abraço. Próxima semana, escreve lá. Um abraço, valeu. Rebeto. Quebrou tudo.